torcedores Blues, estamos no ar falando aqui sobre o nosso querido Chelsea do Pride of London, lembrando sempre que Blue is the color. Hoje estamos aqui com o nosso querido João Gabriel, eu sou o Felipe Henriques e estaremos aqui também com o Ivan Nolasco para falarmos sobre o que foi essa reviravolta, essa remontada simplesmente épica do Chelsea contra o Ajax em Stamford Bridge, correndo atrás de um 1-4 para um 4-4, jogando contra o que foi a equipe sensação do futebol europeu na última temporada. Também vamos falar aí do Frank Lampard, eleito técnico do mês, em mês de outubro pela Premier League, 5 vitórias consecutivas, então você tem um retrospecto de absoluto controle de um Chelsea que surpreende demais nessa temporada. E é claro, falaremos também do grupo na UEFA Champions League. Então, acionando nossos convidados, lembrando que você pode participar com a gente nas nossas redes sociais, @ChelseaFansBra no Twitter, e aí participe com a gente. Vou anunciar também para vocês irem lá no youtube.com e seguirem o canal Mundo PL, do nosso querido João Gabriel, vídeos ótimos, ótimas análises sobre todo o mundo da Premier League, e é ele que eu chamo agora para dar o seu destaque inicial no nosso broadcast de hoje. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, João, seja bem-vindo. Obrigado aí pela introdução, pelos elogios, uma honra estar participando aqui do podcast. Página de vocês aí, muito legal, né? Trabalho realmente de operário mesmo, conseguir tantas informações, estando a tantos quilômetros de distância, né, de um clube como o Chelsea, né? A gente sabe que é complicado morando no Brasil, mas o trabalho é muito legal mesmo. E estamos aí, né, falar um pouquinho desse Chelsea, surpresa, né, na minha opinião, não esperava tanto assim que o Chelsea fosse entregar tanto, não só em questão de resultado, como em questão de desempenho, e é isso, né? O jogo de quarta-feira foi uma loucura, principalmente nos minutos finais, né? E é isso, estamos aí. Obrigado pela oportunidade. Beleza, João. Você já sei de casa aí, com certeza as análises de alta qualidade merecem ser ouvidas e compartilhadas. Também com a gente, o nosso querido Ivan Nolasco, o nosso CEO aqui do Chelsea Fans Brasil. Seja bem-vindo, Ivan. Boa noite, Felipe. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Meu destaque inicial vai para o desempenho mesmo da equipe em campo. Mesmo quando o Chelsea não joga o seu melhor, não joga bem, a equipe consegue alcançar o resultado, consegue a vitória. E também um adendo sobre a partida contra o Ajax. Se fosse na temporada passada com o Maurizio Sarri, no 3-1 o Chelsea ia morrer e ia tomar uma sacolada em casa. Então a equipe não jogou tão bem contra o Ajax, mas o espírito da equipe é outro. E isso foi fundamental para a equipe não ter saído derrotada. Beleza, Ivan. Então já vamos começar aí falando sobre esse jogo espetacular entre Chelsea e Ajax, válido pelo Grupo H da UEFA Champions League. O Chelsea, que sofreu o primeiro gol, né? O Ajax saiu na frente, fez 1-0, o Chelsea empata, e aí o Ajax ele vai para cima de uma forma inacreditável, abre o 4-1 e vai aí mostrando que sentiu e muito, né, a derrota sofrida lá na Johan Cruyff Arena. O Chelsea venceu por 1-0, gol do Batshuayi. Então você tem uma situação de um time emergente que consegue fazer uma grande temporada, revelar grandes jogadores e chegando a uma semifinal de Champions que joga fora de casa contra um time que está numa situação muito parecida com o que o Ajax esteve na última temporada, né? Então você vê aí dois times jovens, talentosos, treinadores com disposição ofensiva, na qual o jogo foi 4-4, né? Como é que vocês veem, como é que vocês viram aí essa partida? É um jogo fora da curva, que não dá muito para analisar taticamente devido ao alto número de gols, é um jogo que você pode muito enfatizar defeitos defensivos nos dois times ou valorizar o talento ofensivo, a disposição ofensiva nesses dois times. Começando pelo João, como é que você viu aí esse jogaço espetacular e
remontada aí do Chelsea para conseguir sair de uma goleada, para conseguir arrancar um ponto desse talentoso e forte Ajax? Bom, cara, eu acho que assim, tem, na minha opinião, assim, duas grandes coisas a se destacar nesse jogo. Não necessariamente duas coisas positivas, né? Na verdade, uma positiva e uma negativa. Começar pela negativa foi a irregularidade do Chelsea, que ainda acontece em alguns jogos desse campeonato. É normal, uma equipe jovem, um trabalho muito no início ainda, né? Não tem nem 20 jogos ainda que o Lampard treinou o Chelsea. Então é normal, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, a partir do momento em que o Ajax entende a movimentação no meio-campo do Chelsea. Né? Até o Kovacic começa jogando mais à frente, assim, praticamente na linha do Mount, num 4-3-3. Quando o Van de Beek e o Ziyech passam a ocupar aquela faixa, o Chelsea simplesmente não consegue mais produzir nada. Né? Isso na minha opinião, foi um ponto negativo. Mas é normal, a irregularidade de um time, de um trabalho inicial é normal. O fator positivo, na minha opinião, foi o fator mais positivo assim, a se destacar, foi justamente a questão anímica de um time que, em nenhum momento, num cenário completamente adverso, que tá levando 4-1 em casa de um timaço que é o Ajax, né? Por mais que não tenha De Ligt, não tenha mais o De Jong também, mas continua sendo um timaço, e conseguiu se remontar, né? Num cenário completamente adverso. Então, assim, já no jogo contra o Southampton, o time já tinha mostrado uma maturidade para administrar um resultado no segundo tempo, tudo bem, contra uma equipe muito mais fraca, né? Como o Southampton. Mas, assim, o jogo de quarta-feira, na minha opinião, foi talvez o primeiro grande jogo do Frank Lampard no sentido psicológico. Aquilo que vai além do campo, né, das 4 linhas, do que você treina. É a cabeça do jogador. Chelsea foi muito bem nesse sentido no segundo tempo, explorou bem isso. Como você falou, taticamente é um pouco complicado de falar de um jogo que termina 4-4, né, o time com 2 expulsões, como foi o Ajax no segundo tempo. Mas há de se valorizar isso sim. Capacidade do time de conseguir se manter psicologicamente bem numa situação muito adversa, né? Negativo realmente foi o primeiro tempo ruim, né? Bem ruim, por sinal, na minha opinião. E até defensivamente, individualmente, algumas falhas, principalmente do Aspilicueta e do Alonso no primeiro tempo. Mas enfim, o fator psicológico, anímico foi algo que me surpreendeu bastante. E eu acho que era talvez o que precisasse ainda o Chelsea mostrar sob o comando do Frank Lampard. Já mostrou bastante, né, questão de se adaptar aos jogos, enfim, conseguir ser competitivo de várias formas. E no jogo de terça-feira, né, conseguiu mostrar também capacidade mental psicológica. Muito importante isso também. Verdade. Tem um detalhe também, né, Ivan, que é o Chelsea ter terminado aquela partida contra o Watford pressionado, né? Abriu 2-0, total controle do jogo, um pênalti que a arbitragem marca com auxílio do VAR, e aí o Watford consegue diminuir e causar o caos, né? O Kepa faz uma defesa épica no final da partida em um contexto que era muito mais tranquilo do que propriamente dramático. E agora o Chelsea corre atrás de um resultado contra o Ajax, num cenário de Champions League, onde no início da temporada ninguém imaginava, né, que o Chelsea poderia competir em bom nível na Champions. E você está vendo uma equipe que está se mostrando aguerrida e competitiva, tecnicamente, taticamente e também emocionalmente, Ivan. Isso, exatamente. A equipe, ela em nenhum momento ela desistiu da partida. Por exemplo, estava 4-1, a equipe tentando jogar sem se desesperar, entendeu? Isso é uma coisa que a gente não vê no Chelsea há muito tempo. Nós temos diversos jogadores muito talentosos que estão em excelente fase. Jorginho jogando muito, Kovacic, nem se fala, Kovacic tem me surpreendido bastante nessa parte da temporada com a ausência do Kanté. O Mason Mount nas últimas partidas não tem rendido o que eu acredito que ele possa render, mas também é um jogador importante para a equipe. Quando ele entra no jogo, quando ele entende o jogo, ele é uma peça fundamental para a estratégia do Lampard. Exato, né? E tem um detalhe outro detalhe que eu queria até pautar para falar um pouco mais sobre esse jogo, para a gente até englobar um pouco mais a questão do Lampard ter sido eleito técnico do último mês na Premier League, a variação, né? É um time que vai do 4-2-3-1 para 4-3-3, que é um time que, ora, se fecha com 3 jogadores no meio de campo para abrir, 2 jogadores nas pontas para servir o Tammy Abraham, e você tem Mason Mount e Pulisic, ou Mason Mount e William, ou Hudson-Odoi e William, e você tem jogadores um pouco mais centrais no meio de campo.
Sabe o que isso é interessante? O Chelsea está conseguindo ser taticamente versátil, emocionalmente competitivo, taticamente competitivo também, assim, sem um Kanté, perdeu o Ross Barkley, a defesa sem o Anthony Rudiger, né, durante boa parte da temporada, e aí você encontra alternativas. Na defesa você encontra um Fikayo Tomori que, nossa, que bênção, né, que foi esse cara ter passado pelas mãos do Frank Lampard na última temporada no Derby County e ter continuado essa evolução nessa temporada. E você tem no meio campo o Mateo Kovacic muito bem ao lado do Jorginho. O Kanté faz falta? Faz muita falta. Faz muita falta. Mas você consegue manter o seu time competitivo sem precisar, sem obrigatoriamente não, sem o Kanté desabou. Não, o time consegue manter um bom nível. Eu vejo muito essa comparação do Kanté com o Kovacic, mal comparando, pelo amor de Deus, mal comparando a situação que o Flamengo viveu com Arão e Cuéllar. Não se imaginava um time sem Cuéllar antes da chegada do Jorge Jesus, por exemplo. Agora nem se lembra mais do Cuéllar. Óbvio que o Cuéllar não é o Kanté, mas como o Kovacic cresceu, é algo realmente, eu acho que na Premier League não tem nenhum jogador que saiu de um ponto mais baixo para um ponto mais alto nessa temporada. Pelo menos dos times do Big Six, na minha opinião. E isso passa muito pelo Lampard também, né? O Kovacic é uma grande surpresa, realmente. Sim, sim. É interessante você, até uma análise que eu faço lá no MW Futebol, aliás, acessem lá mwfutebol.com.br, é o maior portal de análises táticas do Brasil. Aí vocês podem ver lá que alguns vão falar que é o conceito Jorge Jesus com Frank Lampard, não é isso. Mas muito do conceito de saída 2-3 ou então saída 2-4, você tem os laterais tão importantes na saída de bola, você tem os volantes baixando numa segunda linha, você tem um cara responsável por distribuir esse jogo sem ser o Jorginho, né? Qual é a diferença, né, o Gabriel? Por que o Jorginho está rendendo tão bem nesse time do Lampard, sendo que a gente esperava rendimento com o Sarri? E com o Sarri não teve. Por que agora o Chelsea consegue ser um time que sai para o jogo com tanta qualidade, tendo o Jorginho muito bem, mas porque na última temporada tinha o Jorginho e as coisas não andavam? Assim, o início da temporada passada o Jorginho foi muito bom. Até acho que, na minha opinião, ele foi um dos responsáveis pelo ótimo rendimento que o time teve nas primeiras rodadas, até ali a derrota para o Tottenham, que o Chelsea perde bem perdido para o Tottenham, inclusive em Wembley. Né? Para mim, ali foi o primeiro pior jogo do Sarri. Depois a coisa desandou e virou um time bem manjado, né? Em diversos momentos. O estilo de jogo do Sarri era completamente diferente. Eu até tenho umas minhas ressalvas com o Sarri, nem acho que ele fez um trabalho tão ruim, mas a crítica do técnico que tá atrelado a uma ideia e não encontra alternativas para solucionar um problema quando tem que ser selecionado urgentemente. E o time acabou na reta final dependendo de bola longa do Davi Luiz pro Pedro, né? Então, uma situação bem complicada. Até ganhou a Europa League, né, justamente, mas enfim, também muito com a qualidade individual dos jogadores em diversos momentos. E o Jorginho, no Napoli, ele era essencial para o estilo de jogo onde você tinha muita posse. Assim, o Napoli era um time, talvez, eu acho que era o time que mais tinha posse de bola na Itália, na Série A, se não me engano, nos anos que o Sarri esteve lá. E em alguns momentos você tinha aquelas bolas enfiadas, né, no primeiro momento pro Higuaín. A partir do momento que o Higuaín sai, ele encontra o Mertens, né, para jogar como segundo atacante, e passa a ter essa circulação, mas sempre com muita, assim, questão da posse, e o Jorginho sendo esse cara do primeiro passe à frente. Nessa formação do Lampard, que é um time muito mais direto, é um time que busca muito mais jogada pelo lado, ou jogada de inversão rápida pelo lado, como vi em alguns jogos atrás, forçando bastante isso. Eu acho que isso também é bem interessante, mostra o repertório. O Jorginho, ele passa não necessariamente, assim, não a peça principal de iniciar, mas um cara que pode ser mais coringa. Então ele pode iniciar, ele pode fazer uma função central de defesa para permitir que o Kovacic se lance mais de forma vertical, né? Você pode ter ele apoiando uma jogada pelo lado, no momento que você tem uma jogada de corredor, por exemplo. Eu acho que nesse time do Chelsea, por ter mais alternativas, porque o Lampard vem se mostrando um técnico que encontra mais alternativas durante o jogo, o Jorginho, por ser um cara inteligente, por ser um baita de um jogador, consegue ser importante em diferentes funções. E não só o cara para dar o primeiro passe à frente ou tentar uma bola longa como ele era com o Sarri, entendeu? Acho que passa muito pelo Lampard. Acho que o Lampard está sendo muito importante no esquema do Chelsea. E tendo um jogador, aliás, para montar o time do Chelsea, né? E tendo um jogador como o Jorginho, que é muito inteligente, um jogador de muita qualidade. Então eu acho que é um crime o Jorginho não terem conseguido fazer o Jorginho jogar na seleção brasileira. Acho que é um dos grandes erros dessa gestão do Tite, né, como técnico. Assim, tendo um time que é mais
tem mais variedade, né, de jogo, você consegue encontrar o Jorginho para fazer diversas funções. Acho que passa muito por aí. E não só o cara do primeiro passe, para tentar distribuir, fazer a bola longa. O Jorginho hoje pode ser um cara que fica atrás do Kovacic para dar segurança nos avanços dele. Em diversos momentos ele funciona como um zagueiro central, né, para fazer essa saída de mais de trás. Aí você tem, por exemplo, a aproximação do Mount, entendeu? Assim, é um time com mais repertório do que era o do Sarri, na minha opinião. E, assim, o Jorginho sendo um jogador inteligente contribui muito para isso. E a gente consegue enxergar ele em mais posições, sendo importante de mais formas. Por isso que eu acho que ele vem rendendo tanto assim. E aí, Ivan, e o Lampard, o andamento do trabalho do Lampard até aqui, Chelsea terceiro colocado. O interessante é que na rodada passada, nessa rodada que o Chelsea ganhou do Watford, né? Momentos o City e o Liverpool viraram ali no final, né? E o que poderia acontecer é que se os dois tropeçassem, o Chelsea poderia até terminar a rodada em segundo. É surreal, entendeu? O tamanho do trabalho do Frank Lampard até aqui no Chelsea, né? Exatamente. A colocação da equipe na tabela da Premier League é tão impensável que antes do início da temporada se falava até que a diretoria do clube seria paciente caso a equipe não figurasse na parte de cima da tabela de classificação. E o que a gente tem visto é uma equipe que vem evoluindo, que vem conquistando os resultados, que vem tendo uma grande melhora defensiva, que foi o grande problema no início da temporada. E o trabalho do Lampa, ele vem sendo muito promissor. Vale lembrar também que se o Chelsea não tivesse, por exemplo, cedido um empate contra o Sheffield United, onde saiu ganhando por 2-0, a equipe poderia estar empatada em pontos com o segundo colocado Manchester City, o que seria um feito sensacional para um início de trabalho como é o trabalho do Lampa, de um treinador que vem apenas de uma temporada como técnico e na Championship. Então o Frank Lampard tem muitos méritos aí e vem fazendo um trabalho para ser aplaudido. Verdade. E vocês veem aí uma possibilidade boa do Chelsea avançar a próxima fase da Champions? Próximos jogos contra o Valência, que é sempre complicado jogar lá na casa do Valência, e o Lille em casa. Então vocês veem uma boa possibilidade do Chelsea avançar, e aí é aquilo, né? O mata-mata da Champions é outra história, né? Às vezes o time que não vai tão bem consegue desempenhar. Já viu o Real Madrid ser campeão, né? Bem que era o Real Madrid, mas a gente já viu o Real Madrid sendo campeão depois de fazer uma fase de grupos não tão boa. Já viu o Chelsea muito mal no mata-mata depois de fazer uma ótima fase de grupos. Enfim, tudo muda. Como é que você vê a projeção aí na Champions do Chelsea, o João? Assim, cara, a possibilidade de passar da fase de grupos existe, né? Até porque o Chelsea, se a gente for pensar em nível de jogo no momento, do grupo, talvez o Chelsea esteja acima até inclusive do Ajax, né? Porque, assim, foi melhor que o Ajax no jogo da Holanda e equilibrou as coisas no segundo tempo, tudo bem, com 2 a mais no jogo de Stamford Bridge. E Valência e Lille, até tecnicamente, né, por peças mesmo, são times inferiores, né? Então, assim, a possibilidade há. Claro que o confronto contra o Valência no Mestalla é muito complicado, né? O Arsenal, por exemplo, até chegou a sofrer alguns contra-ataques, né, na semifinal da Europa League do ano passado, acabou até ganhando bem, mas assim, sofreu muito assim, com as investidas de contra-ataque do Valência. Isso pode ser uma arma perigosa, porque o Chelsea vem sentindo dificuldade nesses times que jogam com transição rápida. Contra o Lille também foi a mesma coisa, no jogo lá na França, né? Então, assim, é difícil porque Champions League é difícil. Mas, assim, a possibilidade claro, assim, é um time que vem tendo um nível de desempenho muito acima do que qualquer um pudesse esperar no início da temporada, né? Mas é claro que a possibilidade há, né? E quando chega no mata-mata, aí já é outra história, né? Dependendo do caminho, você pode pegar um caminho mais tranquilo e chegar na final, né? Assim, o Tottenham, por exemplo, na temporada passada, nem teve tão bom desempenho assim, conseguiu chegar na final da Champions, por exemplo, óbvio, todos os méritos, assim, não querendo menosprezar o trabalho do Pochettino nem dos jogadores do Tottenham, mas, assim, dependendo do caminho que você pegue, na Champions League, o time tem chance, sim, de chegar na final, assim. O desempenho do momento, hoje, falando de hoje, do que a gente pode ver do Chelsea hoje, tem condições, sim.
Mas, assim, o futebol falar clichê, né? É muito dinâmico, muda muito rápido, né? Então, não sei. Pode ser que também não passe, mas, entende? No momento, pelo que o Chelsea está jogando hoje, assim, o normal é que passe. É verdade. Ivan, como é que você tem aí essa possibilidade do Chelsea avançando e até, digamos assim, digamos que o Chelsea consiga contratar em janeiro, né? Digamos que o Chelsea consiga contratar em janeiro. Quais setores você acha que são os mais importantes para uma contratação para o Chelsea subir um nível? Porque a gente até falava, né? Poxa, muito interessante, não? O Chelsea está conseguindo formar uma base. E aí você forma uma base muito bem estruturada taticamente, com jogadores que vão evoluindo durante a temporada, como o próprio Mason Mount, o Fikayo Tomori e o Tammy Abraham, lógico. E aí você consegue identificar quais pontos você tem que reforçar. Quais são esses pontos, até aqui no trabalho do Lampard, de posicionamentos no campo que mais precisam de reforço vindo de outras equipes, Ivan? Eu acredito que o setor assim que tenha certa urgência de reforço seja o setor defensivo, mais especificamente ambas as laterais. O Azpilicueta ele vem sofrendo bastante em jogos onde a equipe adversária explora a velocidade pelas pontas. Não tem sido de hoje isso. Marcos Alonso, a mesma coisa. Ele é um jogador que tem muitas fragilidades defensivas. Então, eu acredito que o setor que mereça maior atenção caso o clube possa contratar seja a defesa. A imprensa tem falado bastante do nome do Jadon Sancho do Borussia Dortmund, mas sinceramente eu não acredito que a diretoria vá investir pesado agora na janela de transferências de janeiro, até porque a equipe vem de bons desempenhos, os jogadores vêm rendendo, alguns até acima do que é esperado pela situação que o clube vem. Então, não acredito muito que a equipe vá se reforçar, mas se fosse olhar para um setor específico, seriam ambas as laterais, até porque também temos diversos jogadores lesionados e é sempre bom ter algumas opções no elenco. Beleza. E na sua opinião, João, o Ivan falou do Jadon Sancho, né? Qual o jogador que você vê mais aí como uma possibilidade de reforço e quais áreas mais carentes nesse time até aqui? Assim como o Ivan falou, né, a parte defensiva do Chelsea, principalmente quando tem que enfrentar um time muito rápido, né, com transição, né, foi assim praticamente todos os jogos de times que jogavam assim, né. Até contra o Newcastle, né, que talvez tecnicamente dos times que joguem assim, que o Chelsea enfrentou, tenha sido assim de menor nível, né, entre aspas. Então assim, eu acho que as laterais principalmente é algo que o Chelsea tem que mexer urgente. A Azpilicueta assim, o Azpilicueta é um jogador que vai ficar para sempre, assim, tá para sempre talvez um pouco de exagero, né, mas todo torcedor do Chelsea gosta do Azpilicueta, é um jogador que assim, tornou notável, né, por conta da vigor físico, capacidade de recuperação, até jogando como lateral pela esquerda. Né, evoluiu muito, ele era um lateral ofensivo no Osasuna, chega no Chelsea e consegue ser um lateral muito mais completo, né? Mas assim, hoje em dia ele sofre quase todo jogo. Eu acho que é algo que realmente em alguns momentos prejudica o Chelsea, como já prejudicou em vários momentos na temporada. Então assim, e o Marcos Alonso pelo lado esquerdo, que sempre teve deficiências defensivas, isso era até um pouco maquiado na época do Conte, né, num esquema diferente, era mais protegido, né, tinha o Cahill na recomposição pelo lado esquerdo, tinha o Kanté por aquele lado também, ele tinha mais liberdade para subir. O Marcos Alonso não é um lateral, né, o Marcos Alonso é um ala, até jogou em linha de meia, né, na época da Fiorentina também. Enfim, isso na minha opinião pode prejudicar muito o Chelsea, num confronto mais difícil, num jogo um pouco de um nível maior contra um adversário mais difícil, entende? Por exemplo, falando de Jadon Sancho, né, imagina o Jadon Sancho correndo pelo lado do Alonso ali no confronto de oitavas de final de Champions, por exemplo. Então é algo que é complicado. Então o Chelsea, na minha opinião, tem que reforçar os jogadores de lado e das laterais, né? Se eu pudesse contratar assim, eu contrataria jogadores para as laterais. E assim, o Jadon Sancho, citou o Jadon Sancho, né? Eu também acho um pouco complicado, né? Que o jogador tá muito valorizado.
ter muita proposta, assim, para meio de janela, meio de temporada, acho que um pouco difícil, né, de ocorrer um negócio desse tamanho. Mas óbvio que seria um ótimo jogador. Sinceramente, assim, eu não, assim, óbvio que a oportunidade de contratar qualquer jogador de ótimo nível, se o Chelsea tiver a chance, é bom, é ótimo. Né? Mas eu acho que pro meio de temporada não é uma necessidade, ainda mais se o time continuar desempenhando da forma que vem desempenhando nesse início de temporada, né? Mas na minha opinião, as laterais são sim uma questão, tá? É algo que pode prejudicar o Chelsea no momento mais decisivo, mais afunilado da temporada. Pelo menos na minha opinião. Eu concordo com você em relação às laterais. Eu acho que é um posicionamento que o Chelsea tem que buscar. Até foi cogitado o nome do Ben Chilwell, né, Sim, lateral, sim. da seleção inglesa e do Leicester, porém entra de novo naquela questão. Vai tirar um cara do Leicester que é a surpresa esse ano da Premier League, né? Você não vai Sim, sim. conseguir desfalcar um time que está numa grande temporada, né? Então, mas claro que para a temporada seguinte pode ser um bom nome. Sem dúvida, o Ben Chilwell, até porque é um jogador que tem mostrado muita evolução, né? Um cara que pode realmente ajudar o Chelsea a evoluir o lado esquerdo. O Marcos Alonso não é um lateral, nunca foi um lateral. Com Conte não jogava de lateral, né? Que foi o melhor momento dele no Chelsea. Era a ala, Foi eram uma das três grandes zagueiros. surpresas pra mim naquele campeonato. Pra mim, a Sim, grande surpresa daquela temporada com o Conte foi o Victor Moses, que sim. jogou demais, demais, demais mesmo. Ah, o Moses também, verdade. O Moses se transformou, né, nas mãos do Conte. Victor Moses, verdade. E para a lateral direita você tem o Reece James, né? Sim, sim. Um Eu nem jogador que acho que você o já Reece tem no James elenco. Sim, só te interrompendo de novo, mas assim, fazer uma ressalva sobre o Reece James. Eu nem acho que ele vem aproveitando bem as oportunidades que ele vem tendo, principalmente na questão ofensiva. O Reece James também é um jogador que, no Wigan, na temporada passada, talvez tenha sido o melhor jogador da temporada passada no Wigan. Se destacou por ser um cara em diversos momentos de segunda linha, inclusive. E eu acho que ele não vem aproveitando bem as oportunidades que ele tem no Chelsea, ele já teve algumas. Né? Enfim, óbvio que é muito jovem, o nível de exigência no Chelsea é muito maior, mas eu acho que ele pode jogar bem mais do que ele assim, vem jogando quando tem oportunidade, assim, acho que não sei, assim, não tô gostando muito das atuações dele quando ele entra não, principalmente ofensivo. Na minha visão, se o Reece James tivesse repetindo os níveis de atuação que ele teve na Championship pelo Wigan na última temporada, eu acredito que o Azpilicueta já estaria no banco faz um tempinho. Ah, com certeza, concordo. Sim, isso eu concordo também. Né? Então eu acredito que assim, a gente chegou no consenso de que o time está bem encaixado e que uma contratação em janeiro é bem provável. O próprio Frank Lampard disse, né, que se mesmo que o Chelsea pudesse contratar, ele investiria nos garotos. Né? Então ele está num cenário que para ele é muito que para ele é confortável e favorável. Ele está desenvolvendo o time no molde tático dele, no molde que ele tem tecnicamente também, ou seja, então acredito que com o time na mão, né, vamos ver aí, esperar passar essa temporada, já que o objetivo é terminar entre os quatro, que já está sendo alcançado, né, e muito bem, e ver até onde dá para ir na Champions e Copa da Inglaterra, ver o que dá para fazer, já que o próprio Lampard meio que deu de ombros para a Copa da Liga, né? Não deu tanta importância e nem afetou muito o time, né? Aquela derrota para o United. Então chegamos ao final aqui do nosso Breedcast, o podcast da página do site Chelsea Fans Brasil. Agradeço a todos que ouviram. Mande seu feedback, muito importante para a gente. Suas opiniões, seus recados. Faz o seguinte, ouviu? Gostou? Vai no Twitter do Chelsea Fans Brasil, manda uma pergunta para a gente e no próximo programa a gente já vai ler a sua pergunta e vai responder para você. Claro, aí ressanando as suas dúvidas e também as participações dos outros analistas que estarão com a gente aqui no próximos programas, tá certo? Agradecer aqui ao João Gabriel e também ao Ivan, agradecendo primeiro ao João para falar todo aí o seu jabagístico aí do mundo PR, do seu trabalho lá no YouTube. O cara com um talento muito bom, enfim. Muito obrigado pela participação, João. Seu destaque final. Pô, cara, uma honra aí participar do podcast. O trabalho de vocês, só reiterando, realmente é um trabalho que é de se valorizar, né? Acompanhar um grande time, de milhares de quilômetros de distância, realmente
É um trabalho do dia a dia, mas que é recompensado, né, pelos milhares de seguidores, reconhecimento oficial da página. Muito legal, gostei muito de participar do podcast. Obrigado pelo reconhecimento. E tamo aí, sempre que tiver outro, pode me chamar que, estando eu disponível, eu participo. Falar de futebol é sempre muito bom. Beleza, João. Muito obrigado novamente pela sua participação. Ivan, tamo junto, mais um Bridcast para conta, Ivan. Seu destaque final. Eu queria convidar a galera para nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter é o @ChelseaFansBra, no Facebook é Chelsea Fans Brasil e no Instagram também, Chelsea Fans Brasil. Além de novamente convidar a galera para se inscrever no canal do João Gabriel lá no YouTube, no Mundo PL. É um canal muito interessante que faz análise de todos os jogos da Premier League com muita qualidade, de uma maneira muito didática, e eu acredito que a galera vai curtir muito o trabalho dele. Então dá uma passadinha lá no canal do YouTube do João Gabriel. Beleza. E quem quiser me seguir lá no Twitter, é só seguir lá o @narrador_Felipe. Quem quiser acompanhar as transmissões da rádio mwfutebol.com, né, e ler lá as análises que eu faço tanto do Flamengo quanto também no Chelsea, no mwfutebol.com.br, e também, né, falando um pouco de futebol inglês lá na Premier League Brasil. Bom, muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Go Blues! Nunca se esqueça, Blue is the color. Até o próximo Bridgecast. Falou, galera!